Olá, professores. Me chamo Anadilson Silva, sou professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino e faço parte do Núcleo de Esporte, Arte e Lazer, o NEL. Nós vamos estar tratando hoje do esporte que é tido como a base, esporte base e também por muitos considerado o pai dos esportes, o atletismo. Nós estamos no módulo 5, nas práticas pedagógicas das modalidades esportivas, a unidade 3, que aqui estamos, e vamos estar falando do atletismo. Então, já foram faladas aí outras modalidades esportivas, tanto coletivas como individuais, o futsal, o voleibol, o handebol, o basquete, as danças e várias outras modalidades que vão servir aqui como escopo para o nosso curso. Vamos lá? Esse material ele foi composto por mim e pela professora Josileia Lira. Antes de falar especificamente do atletismo, mas fazendo um paralelo com ele, nós vamos falar um pouco sobre as dimensões do esporte, né? As dimensões sociais do esporte. Eu acho que muitos professores que estão assistindo já devem ter estudado, lido algo sobre esse conteúdo, né? Nós temos aí como uma referência o próprio professor Tubino, que escreve muito sobre esse material. Então, nós temos o esporte de rendimento, que também podemos considerar como o atletismo de rendimento, que é o esporte performance, que é o esporte competitivo, né? Onde pessoas vivem em função dessas modalidades que praticam. Então, tem algumas características, tem alguns códigos que são levados em consideração aí nesse esporte de rendimento, que é a disciplina, que é a prática, que é a persistência, né, que é o comprometimento, até porque ele vive através desse esporte, que é uma profissão para ele, certo? Nós temos também o atletismo popular, ou lazer, ou esporte lazer, né? O esporte participação, que é aquele que você faz com prazer, né? Envolve aí um pouco da ludicidade, né? Você fazer algo que lhe dá prazer, né? Que você se sente bem. E relacionando com o atletismo, a gente percebe que atualmente muitas pessoas praticam, né? O atletismo, né? Dá sua corridinha, né? Faz o seu trote no meio da semana ou até mesmo nos finais de semana, e que isso é considerado como esporte lazer, o atletismo lazer. Então, esses códigos, o esporte de participação, ele tem justamente essas características de você se sentir bem fazendo aquilo, que não tem um comprometimento em termos de tempo, de horário, né, de dias que você vai fazer. Você faz aquilo que você se sente bem fazendo. É lógico, relacionado à sua saúde física e mental. E também nós temos outra dimensão do esporte, que é o educacional, o atletismo educacional, que envolve também, que é caracterizado por alguns códigos, que aí entra também toda uma questão pedagógica, né, um desenvolvimento, né, da pessoa, no caso, o aluno que está recebendo aquela informação, que está recebendo aquele conteúdo vindo do professor, e que ele tem o objetivo a alcançar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento atlético daquele aluno, né? E também levando em consideração a ludicidade, a aprendizagem motora da forma que ela vai estar se dando. Então, essas são as dimensões do esporte, são as dimensões sociais do atletismo que a gente pode estar relacionando para vocês. Dando continuidade, falaremos um pouco da história desse que é considerado o pai do esporte. Nasceu com o homem dos nossos ancestrais, a partir do momento que ele tinha necessidade de andar, de correr, de saltar e lançar coisas para a sua sobrevivência e até mesmo para que ele pudesse ter a sua alimentação diária. Indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos,
primeiro no Egito e na China, e logo depois na Grécia. Então, você percebe aí que o atletismo ele surge, ele se confunde com a própria criação da humanidade, onde os ancestrais eles iam em busca da sua sobrevivência, e para que ele pudesse conseguir isso, ele tinha que correr, ele tinha que saltar, ele tinha que arremessar, coisas que são inerentes ao pai do esporte, que é o atletismo. De forma institucionalizada, o atletismo ele teve participação na era moderna a partir das primeiras Olimpíadas, em 1896, em Atenas, na Grécia. Já no Brasil, o atletismo se consolidou a partir de 1914, com a filiação da Confederação Brasileira dos Desportos, a CBD, e a AF, a Associação Internacional das Federações de Atletismo. Então, a partir daí, o atletismo ele trilhou de uma forma mais institucionalizada, né, a sua trajetória ao longo de todas essas décadas do mundo do esporte olímpico. Falando um pouco das provas oficiais do atletismo, nós temos aí provas de pista, que são divididas em provas rasas, meio fundo e fundo. Então, nós temos 100 metros, 200, 400, essas são as provas rasas. As provas de meio fundo, 800 e 1.500 metros. Provas de fundo, 5.000 e 10.000 metros. Revezamento, 4 por 100 metros e 4 por 400. As corridas com barreiras, nós temos 110 e 400 metros. A corrida com obstáculos, nós temos 3.000 metros. Marcha atlética, 20.000 metros e 50.000 metros. E as provas de campo, que são divididas em saltos, arremessos e lançamentos. Então, nos saltos nós temos distância, altura, o salto triplo e o salto com vara. Os arremessos e lançamentos nós temos o peso, o disco, dardo e o martelo. Então, essas são as principais provas do atletismo na atualidade. Lembrando que ainda faltam aí as provas combinadas, mas que não é tão importante para esse momento aqui. Então, nós vamos estar dando continuidade com a professora Josileia Lira. Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a professora Josileia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de atletismo na escola. E como é que nós vamos fazer isso? Embora o atletismo seja uma modalidade tão fácil de ser realizada na escola, muitas das vezes nós, professores, achamos que ela é difícil. Quer ver como é fácil? Quando a gente pedir para o aluno fazer uma imagem sobre atletismo, imagina que ele vai fazer assim, ó. Ele está ligado na telinha, então ele conhece, ele assistiu lá nas Olimpíadas, ele joga lá no videogame, e quando se fala de atletismo, às vezes ele relaciona especificamente a corrida, né? Então, como é que a gente vai fazer isso lá na escola? É sobre isso que a gente vai falar. Nós temos a Base Nacional, que estrutura as unidades temáticas do esporte num modelo de classificação que é baseado na lógica interna e tem como referência os critérios de cooperação, de interação com os adversários, o desempenho motor, objetivos táticos da ação, entre outros. Esse modelo ele vai possibilitar a distribuição das modalidades esportivas em categorias e vai privilegiar as ações motoras intrínsecas, reunindo essas modalidades esportivas que apresentam exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Dentre essas categorias do esporte, nós temos o esporte de marca, que é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, em metros ou quilos. E aqui nós temos, por exemplo, a natação, a patinação e o atletismo. O atletismo, então, é um esporte de marca, porque nós medimos nas corridas, por exemplo, o mais veloz, uma medida de tempo. Nós medimos, por exemplo, nos saltos, quem salta mais longe, ou nos lançamentos, quem lança mais longe, uma medida de metro. E
Também nos saltos, nós medimos quem salta mais alto, uma medida de metro. Por isso, o atletismo é caracterizado como um esporte de marca. Então, lá na BNCC, nós não vamos encontrar a palavra atletismo, nós vamos encontrá-lo enquanto esporte de marca. E quais orientações metodológicas são apontadas na própria BNCC? Façamos antes algumas considerações. A unidade temática esportes, ela vai reunir tanto manifestações mais formais das práticas esportivas, quanto as derivadas. As formais, como falou o professor Anadilson, dos esportes institucionalizados, do atletismo, por exemplo, enquanto esporte de rendimento, e as práticas derivadas dele, como o esporte popular, o atletismo lá na corrida de rua, por exemplo, e as práticas educacionais, o atletismo na escola, nos projetos, enfim. Também a caracterização do esporte pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos do grupo adversários, regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas pelas organizações. As características do esporte não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde. Então, como toda prática social, o esporte ele é passível de recriação por quem se envolve com ele. E é sobre isso que a gente vai continuar falando. As práticas derivadas dos esportes mantêm essencialmente suas características formais de regulação das ações, mas adaptam as demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível, entre outros. É importante salientar que a organização das unidades temáticas, elas vão se basear na compreensão que o caráter lúdico está presente em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da educação física na escola. Precisamos ter um entendimento das dimensões de conhecimento, para que depois, quando nós formos falar sobre as habilidades, possa ficar mais fácil para a nossa vivência. Dentre elas estão a experimentação, que vai se referir à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, o uso e a apropriação, que vai se referir ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, a fruição implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Reflexão sobre a ação vai além da reflexão espontânea, gerada em toda experiência corporal. Trata-se, então, de um ato intencional, orientando a formular e empregar estratégias de observação e análise para resolver desafios peculiares à prática realizada, para apreender novas modalidades e adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprias e às pessoas com quem compartilha a sua realização. A construção de valores vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A análise, que está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. A compreensão está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se, então, ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo em que vivemos. O protagonismo comunitário, que vai se referir às atitudes, às ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando aí como referência valores favoráveis à convivência social.
As dimensões dos conhecimentos, elas precisam ser trabalhadas para que nós possamos desenvolver nos alunos o conhecimento ou o desenvolvimento integral. Então, aí nós vamos trabalhar com as 3 dimensões de conhecimento. A conceitual, ela tem uma relação direta com o conhecer. E aí eu me pergunto, o que é necessário ao meu aluno conhecer? A dimensão procedimental tem uma relação direta com o vivenciar, com as ações, com o praticar das atividades. A dimensão atitudinal, ela tem uma relação direta com o comportamento que eu desejo desenvolver nos meus alunos. E o atletismo? Como é que ele está? Como é que nós vamos encontrá-lo lá na base nacional para que nós possamos desenvolvê-lo nas nossas aulas? Então, ele está no primeiro e no segundo ano do Fundamental Menor, ele não está no terceiro e no quarto ano. Por que que ele está no primeiro e segundo? Porque aqui no primeiro e segundo nós temos lá esporte de marca. Então, é ali que nós vamos encontrar o atletismo. E quais habilidades nós vamos desenvolver? Aqui, primeiro e segundo ano, experimentar e fruir. Isso é muito importante, nós sabermos, como foi dito anteriormente, né? Então, experimentar e fruir. Experimentar vem no sentido de que o aluno possa vivenciar, que ele possa experimentar na prática, que ele possa fruir no sentido de apreciar o estético, o belo, a história daquela modalidade, prezando aí pelo trabalho coletivo junto com as crianças, pelo protagonismo das nossas ações, a prática de esportes de marca e de precisão e identificando os elementos comuns a esses esportes. E onde é que nós encontramos ou identificamos o atletismo lá na base nacional? Em momento nenhum nós vamos encontrar o termo atletismo. O que nós vamos encontrar lá na base nacional é esporte de marca. E o esporte de marca, lá na base, ele está direcionado para o primeiro e segundo ano, não encontramos no terceiro e no quarto ano do ensino, e nem no quinto do ensino fundamental. E o que nós temos aqui? Para o primeiro e segundo ano, as habilidades que nós vamos desenvolver são experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo lá que envolve as crianças e pelo protagonismo, identificando os elementos que são comuns aos esportes. Então, no caso aqui, nós vamos colocar as crianças para vivenciar a modalidade. E o fruir, ele está no sentido da estética, no sentido de apreciar a modalidade, de apreciar, inclusive, e valorizar a sua história. Nós vamos também desenvolver, enquanto habilidade, a discussão da importância da observação das normas e das regras e dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e a dos demais participantes. Então, no primeiro item aí das habilidades, nós temos, em relação ao conteúdo, a dimensão dos conteúdos, nós temos aí o desenvolvimento de conteúdo procedimental, quando eu falo de experimentar, de vivenciar a atividade, e nós temos aí também o conteúdo atitudinal, quando eu falo de fruir, de apreciação do belo, de valorização da história, é o que eu estou desenvolvendo no meu aluno em relação ao ser, né? Qual é esse aluno, qual é essa pessoa que eu estou desenvolvendo? No item 2 lá das habilidades, nós temos a discussão da importância. Quando fala de discutir a importância de observar as normas, não quer dizer que eu já vá aplicar a regra em si, mas a iniciação dessa regra, inclusive a partir do desenvolvimento do conteúdo conceitual. Preciso desenvolver isso também, trabalhar sobre isso lá com os meus alunos do primeiro e do segundo ano. Bem, nós temos aqui o atletismo também na base nacional no sexto e no sétimo ano. Nós também não vamos encontrá-lo no oitavo e no ano. Então, nós tivemos esporte de marca no primeiro e no segundo ano, lá no Fundamental Menor, e agora no sexto e no sétimo anos,
no fundamental maior. E quais são as habilidades? Lá no primeiro e segundo ano, nós trabalhamos muito a partir da ludicidade, da iniciação ao atletismo, e aqui nós já vamos iniciando um aprofundamento da modalidade. Então, as habilidades que nós devemos desenvolver segundo a base nacional, experimentar e fluir os esportes de marca, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Verifiquem que essa mesma habilidade eu já venho desenvolvendo desde o primeiro e o segundo ano. E aqui eu vou, então, trabalhá-la em caráter de aprofundamento. Praticar um ou mais esportes de marca oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando as regras. Então, aqui eu vou praticar com os meus alunos, tanto nas aulas de educação física, quanto também eu posso montar turmas de atletismo, para que eu possa valorizar ainda mais essa modalidade dentro da escola. E quem sabe eu levo também os meus alunos para que eles possam participar do JEPs ou de outras competições ou festivais de atletismo que possam acontecer no ambiente da escola ou em outros ambientes também. Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnico-táticos são outras habilidades que nós podemos também estar desenvolvendo com os nossos alunos segundo a base nacional. Analisar as transformações na organização e na prática, no caso aqui do atletismo e suas diferentes manifestações, como disse o professor Anadilson lá no início. Então, eu posso analisar as transformações do atletismo, tanto o atletismo rendimento, quanto o atletismo lazer ou popular, e analisar essas transformações no ambiente da escola. Propor e produzir alternativas para experimentação do atletismo, né? Então, propor e produzir aqui essa habilidade é para o aluno. Às vezes eu, professor, leio uma habilidade como se fosse para eu, professor, produzir, para eu, professor, propor. Aqui não. Aqui eu preciso estar trabalhando na dimensão atitudinal. Então, a minha leitura aqui é quem vai propor e quem vai produzir é o meu aluno. Eu, enquanto professor, eu preciso propor os meios para que isso aconteça. Senão, eu não estou atendendo a essa habilidade de desenvolver no aluno. As práticas corporais na escola, elas devem ser reconstruídas com base na sua função social e nas suas possibilidades de materiais. Então, no caso do atletismo, os implementos que são utilizados, nós reconhecemos, são implementos caros, são implementos, muitas das vezes, de difícil acesso. Mas eles podem ser transformados no interior da escola. Eu posso transformar essa modalidade para que venha ao encontro das possibilidades que eu vou ter no ambiente da minha escola. Essas atividades, por exemplo, elas devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo de maneira simulada, tornando-se como referência o cenário de cada contexto escolar. Então, o sentido e o significado da atividade, ela vai permanecer. Aquela corrida desenvolvida lá na pista lá de atletismo, quando eu trago para o ambiente da escola, ela vem no sentido da ludicidade, mas o fato de ser corrida, ela permanece em termos de sentido da atividade e do significado que a mesma apresenta. Quando todas as dimensões dos conteúdos, tanto a conceitual, a procedimental e atitudinal, quando todas elas são abordadas, a iniciação a essa prática esportiva, ela pode contribuir de forma significativa com a formação integral do jovem, nos mais diferentes aspectos. Então, eu não posso simplesmente trabalhar a partir das minhas aulas práticas, como se desenvolvia antigamente nas nossas aulas de educação física. Agora, nós precisamos acompanhar a intenção da escola, que é a formação integral desse jovem.
a educação física, nós dizemos que ela pode e que ela deve, né, ser uma excelente ferramenta para que as nossas crianças e jovens possam iniciar a prática esportiva no ambiente escolar, experimentando diferentes vivências motoras e ampliando o seu repertório motor por meio das práticas. Então, o primeiro contato do aluno com essa prática esportiva, ela deve ser lá no primeiro ano, no ambiente da escola. Cabe, então, a nós, profissionais da educação física, buscar estratégias diferenciadas e, acima de tudo, motivadoras para que nós possamos incluir o atletismo como conteúdo das nossas aulas e fazer com que os nossos alunos iniciem a prática da modalidade. Cabe a nós, então, buscar formas para que isso aconteça de forma muito prazerosa na nossa escola. Então, a nós, professores de educação física, cabe fazer com que os nossos alunos possam gostar, possam sentir prazer na prática do atletismo. E aí eles vão correr na escola e correr fora da escola. Eles vão saltar na escola, mas vão também saltar fora da escola, lá com seus colegas, lá na sua rua, na sua casa. Eles vão lançar lá na escola e vão lançar também fora da escola. Vão encontrar formas, vão encontrar instrumentos adaptados para que eles possam fazer isso lá fora da escola. De tanto que eles gostaram dessa aula, de tanto que eles gostaram de vivenciar essa modalidade. Os próprios alunos começam a fazer essa adaptação. E nós, professores, como faremos essa adaptação? Para falar, então, sobre a confecção desses implementos adaptados para o ensino do atletismo na escola, nós trouxemos aqui uma referência muito significativa, um artigo que vai falar sobre vídeos no YouTube relacionados exatamente à confecção dos implementos adaptados. Então, aqui nesse artigo, eles buscaram 28 vídeos no YouTube somente sobre a confecção de implementos. E aí eles fazem uma divisão de vídeos em que que confeccionam implementos em que o professor precisa confeccionar por conta do nível de exigência e, às vezes, da utilização de materiais, até mesmo cortantes, e aí cabe ao professor essa confecção. E outros vídeos em que o professor pode estar confeccionando junto com o aluno. Então, essa é a dica que a gente deixa aqui para vocês. Vão lá nesse artigo, identifiquem os vídeos e comecem a confeccionar esses implementos para o ensino do atletismo na escola. E aí, com essa adaptação, quando a gente começa a envolver os nossos alunos nessa confecção de instrumentos, nós podemos propor para eles, mas a partir do momento que nós fizemos com ele o estudo conceitual, que ele passou a conhecer o atletismo, os nossos próprios alunos já vão ter condições também de propor materiais. E isso é muito legal. Aí vai estar a nossa resposta. Aí a gente vai estar percebendo o quanto os nossos alunos desenvolveram. E aí é conteúdo atitudinal. E aqui nós deixamos, então, o nosso abraço a todos os nossos professores de educação física do estado do Pará e um pouquinho aqui de como nós podemos desenvolver as nossas aulas. Meu muito obrigada.